arrependimento, né? Arrependei-vos, devemos nos arrepender, né? Voltar para o caminho do Senhor. O texto escolhido para esta mensagem, Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 10. Você que não é cristão, né, que não tem levado uma vida de obediência a Cristo, preste bem atenção nesta leitura, né, nestes primeiros versículos, que há aí uma aplicação muito interessante para os dias de hoje, né? O quanto as pessoas têm se desviado do caminho, e infelizmente muitas pessoas que até acreditam em Deus, que acreditam, né, que Deus existe, mas que não abrem mão, né, da sua vida para levar uma vida de obediência a Cristo. E neste texto, né, eu vou fazer a leitura até o versículo 10, diz assim: ouça os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos e nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está sendo devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Você, povo de Gomorra, escutem as instruções de nosso Deus, né? Deus falando com a nação de Israel através de Isaías, né? Como que estava a nação de Israel, um povo que Deus cuidou, levou, né, a terra prometida, e este povo virou as costas para Deus. Hoje é normal toda criança que nasce, mesmo que os pais não sejam cristãos, é bem comum nós presenciarmos a apresentação da criança. Leva ali o recém-nascido em uma congregação e ela é apresentada a Deus. Mas infelizmente muitas dessas crianças são apresentadas e é só aquele momento e nunca mais os pais se interessam para que seus filhos andem no caminho do Senhor. E a nação de Israel, o que nós lemos nos primeiros versículos desse texto, é mais ou menos isto que aconteceu. Eles viraram as costas para Deus. Se nós apresentarmos os nossos filhos a Deus, mas não nos preocuparmos em ensinarmos eles a andar no caminho correto de Deus, a fazer a vontade de Deus, eles vão virar as costas para Deus. Meu amado, mesmo que você seja uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, se você não estiver fazendo a vontade de Deus segundo a Bíblia, você está, de certa forma, virando as costas
para Deus. Jesus Cristo morreu pelo pecado de todos e também pelos seus pecados. E é por isso que eu digo que é muito interessante esta mensagem, que nós vamos falar sobre a necessidade do arrependimento. Agora, olhando o nosso texto, o profeta Isaías ele começa com um novo parágrafo que pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do nosso texto é uma descrição, um esboço da condição dos filhos de Israel, assim como pode ser a condição de muitos filhos de Deus hoje que estão virando as costas para Deus. É um diagnóstico, a exposição da causa dos problemas, e a segunda parte é a aplicação do remédio. Trata de um sumário de toda a Bíblia. Há só duas divisões na Bíblia: a lei e o Evangelho. O Velho Testamento, que é a lei de Moisés, e o Novo Testamento, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E é assim que nós devemos classificar a Bíblia. E é uma classificação um pouco estranha, né? Um pouco tosca, mas ela é muito boa para nós entendermos. A lei de Moisés vigorou até Cristo ser crucificado na cruz. Neste momento, Deus faz uma nova aliança com o seu povo. E agora, a lei que está em vigor é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nunca podemos perder isso de vista. Nunca devemos nos perder nos inúmeros detalhes da Bíblia. Nós precisamos ter a nossa mente sempre fixa nesse grandioso princípio central e fundamental, que é Jesus vindo até a terra pagar uma dívida que nós não teríamos como pagar, para nos dar a oportunidade do arrependimento. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar Isaías fazendo esta aplicação. No seu primeiro parágrafo, ele nos dá a descrição do pecado, nos mostrando a essência do pecado e o seu caráter. O que realmente é o pecado? Como ele acontece? E em seguida, ele continua com o seu segundo parágrafo. Começa com o versículo 5, mostrando a consequência do pecado e do mal, pintando eles com cores bem sombrias. É isto que o pecado é em nossas vidas. E quando ele chega no versículo 9, onde ele mostra o resultado final do pecado. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. É muito grave. Essa é a consequência do pecado. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo ao mundo e morrer naquela cruz pelos nossos pecados, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos, nós também já seríamos destruídos. Mas todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este, ainda que morra, viverá. Nós moraremos a eternidade com Deus, mas para isso nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e mudar de atitude, de comportamento e nos tornarmos cristãos obedientes à palavra do Senhor, né? Mas ao findar esses versículos, surge a questão: que mais? Né? E graças a Deus o profeta ele prossegue, não acaba ali, né, as suas palavras. Ele não nos abandona no estado de condenação completa.
e de impotência absoluta, onde nós nada poderíamos fazer. Ele nos conduz a essa posição, é verdade, mas não nos abandona aí. E é neste ponto que o Evangelho puro e simples começa a falar. É um dos pontos de transição da lei para o Evangelho. Havia indícios do Evangelho até mesmo na lei de Moisés. Todavia, mesmo que a graça e a misericórdia tenha se revelado na lei, a função principal da lei é nos levar à convicção do pecado, para nos mostrar a nossa necessidade e para nos revelar a nossa condição e nos mostrar a nossa impotência. Nada poderíamos fazer se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas. Aqui, portanto, estamos no ponto de transição e eu coloco deliberadamente desta forma, pois parece que nós encontramos aqui uma juntura muito importante e eu pergunto, o que vem depois disto? Mas a questão importante é, tem você perguntado o que vem depois disto? Qualquer pessoa que tenha seguido a leitura dos primeiros 9 versículos e tenha entendido a sua mensagem, qualquer um que tenha visto a sua verdadeira significância para nós e tenha crido nesta verdade, deve estar agora fazendo desesperadamente esta pergunta. E agora, o que vem depois dessas palavras do profeta Isaías, aonde ele fala: se não nos deixara algum remanescente, seríamos nós como Sodoma e semelhante a Gomorra nós seríamos. Então, meus amados, preste bem atenção neste texto, como Deus age na vida do seu povo. No Velho Testamento, ele conduz aquele povo e o que Deus quer? Ele quer obediência. Deus não quer sacrifícios, ele quer obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. Se nós examinarmos Atos capítulo 2, o que diz em Atos capítulo 2? Quando o Evangelho, começa a ser pregado, que vai ser estabelecida a igreja do nosso Senhor Jesus aqui na terra, ela vai começar em Atos capítulo 2, né, versículo 38 em diante. Ali vai nos dar um relato que o apóstolo Pedro, ele se levantou e se dirigiu ao povo. O que significa tudo isto? O povo começou a ver todo aquele movimento, os apóstolos falando em outras línguas, falando na sua própria língua materna, lembrando, né, que tinha pessoas de várias nações naquele dia de Pentecostes, e o pessoal começou a se perguntar o que significa tudo isso. Então Pedro, como um porta-voz, ele começou a falar. O que Pedro fez foi simplesmente expor e explicar as Escrituras do Velho Testamento. Começou a falar à multidão a respeito do Senhor Jesus Cristo, a quem eles haviam crucificado, e mostrou a eles como ele era aquele no qual os profetas haviam profetizados, que a sua alma não permaneceria no inferno e nem o seu corpo haveria de ver corrupção, mas que ele ressuscitaria dos mortos. Notem o que aconteceu depois disso. O pregador, Pedro, de repente ele foi interrompido pelaquela multidão. E o que aquele povo diziam? Clamavam: que faremos
varões irmãos. Como isso demonstrava que haviam entendido o que eles tinham entendido? Se o Senhor dos Exércitos não fizer alguma coisa, estaremos perdidos. Viram que a sua condição, eles viram a sua real condição e disseram: o que nós podemos fazer? E agora? Nós entendemos que realmente este homem era o Messias. O que nós podemos fazer agora? Como nós podemos sair desta situação? Não queremos ter o mesmo fim de Sodoma e Gomorra. Se preferirmos isso em termos individuais, vejamos a história narrada em Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas estavam na prisão. Eles chegaram ali, foram presos. Em seguida houve um grande terremoto. O carcereiro, temendo a fuga de todos os prisioneiros, ele ia cometer suicídio, mas foi impedido pela voz do apóstolo Paulo, reafirmando: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Se nós vermos o versículo 29 e 30, diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro foi mais um que entendeu a necessidade do arrependimento e pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Exatamente como aquelas pessoas de Jerusalém no dia de Pentecostes. E isto é uma regra que não muda. Quando Deus leva homens e mulheres ao livramento e ao conhecimento da salvação, elas escutam a descrição do pecado e veem como rebelião contra Deus, como perversão. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, ou a manjedoura, do seu dono. E começa a compreender que esta é a verdade em relação ao seu respeito. Eles viram a natureza do pecado e reconhecem que foram rebeldes e tolos. E viram algumas das consequências que se seguiram. E quando realmente perceberam tudo isto, a próxima pergunta é: e agora, o que eu posso fazer? Como eu posso sair desta posição? Dá para entender até aqui? A necessidade do arrependimento. Meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, vocês já sentiram isto? Já experimentaram isto? Como já vimos, esta é uma questão muito importante. O mundo não está interessado em Cristo pelo simples fato de não ver nenhuma necessidade de tê-lo. Pregamos o Evangelho, evangelistas clamam: venham a Cristo. Mas as pessoas não vêm a Cristo. As multidões não vêm a Ele, pois não veem qualquer relevância em tudo isto. Por que deveriam vir a Cristo? Dizem: estamos muito bem como nós estamos. A quantas pessoas nós temos pregado o Evangelho, temos ensinado a Bíblia, temos falado da verdade da Bíblia, assim como o nome deste programa é A Tua Palavra é a Verdade. Quantas pessoas que nós gostaríamos, pessoas boas, honestas, pessoas que nós gostaríamos tanto que desse ouvido à Palavra de Deus, que se arrependesse do caminho que estão trilhando, e essas pessoas não dão ouvido a nossas palavras. Essas pessoas acham que está tudo bem como elas estão. Aquelas pessoas que levam a sua vida no dia a dia, trabalham, têm sua família, têm sua casa, trabalham o dia todo, vão para casa, vão assistir lá uma novela, um filme, depois vão dormir, no outro dia acordam tudo novamente, seus filhos vão crescendo e nada se fala de Deus.
levam uma vida completamente oposta daquilo que Deus quer. Deus instituiu famílias, mas a vontade de Deus é que toda a família se volte para Ele. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o preço que requer quando há transgressão. Jesus pagou este preço. Mas, meus amados, por que vocês continuam virando as costas para Deus? Pare e pense. Assim como nós vimos em Atos capítulo 2, no começo da igreja, assim como nós vimos em Atos capítulo 16, aquela questão do carcereiro, há um momento que você tem que parar e pensar: o que eu devo fazer para ser salvo? A salvação, ela é gratuita. Cristo já pagou por ela. Nem eu e nem você jamais teríamos condição de pagar este preço tão alto. Só Deus, sendo infinito em amor, em misericórdia, poderia enviar o seu Filho amado, sem nenhum pecado, e vir aqui nesta terra para morrer pelo pecado da humanidade, para morrer pelas pessoas que têm virado as costas para eles. E por mais que nós pregamos o Evangelho, as pessoas não vêm a Cristo, elas não querem vir a Cristo. Elas acham que está tudo bem. Eu acredito em Deus, Deus é bom, Ele é misericordioso. As pessoas acham que por um instante vão conseguir escapar da destruição. Muitas não querem nem acreditar que existe um céu e um inferno. Ou seja, acreditam que existe o céu, mas rejeitam aceitar que existe um inferno. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: ou você se arrepende dos seus pecados e volta para Deus, ou infelizmente, meu amado, você terá um triste fim. E o mais triste ainda, que é por toda a eternidade. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus disse isso em Marcos capítulo 2, versículo 17. Os fariseus nunca acreditaram nele. O rejeitaram. Foram os cobradores de impostos e as prostitutas que vieram em grande número para dentro do reino, porque haviam visto a necessidade que tinham dele. Eles eram aqueles que de diferente maneira clamavam: o que eu devo fazer agora? Tudo isto está incluso no versículo 9 e 10 do nosso texto, porque o profeta continua dizendo: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Meus amados, se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo. Se você não quiser ser submergido como as cidades da planície foram, escutem. Se estiverem perguntando o que fazer, aqui está a resposta. Escutem. O versículo 10 é o que podemos descrever como sendo o convite ao arrependimento. E esta é uma questão muito importante. Já lembrei como o povo havia clamado, interrompendo o sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes: o que faremos agora? E a resposta foi: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, no versículo 38 do capítulo 2 de Atos. E esta é a resposta. Se você está perguntando agora o que eu devo fazer, a resposta é a mesma: arrependei-vos e crede. Sim, arrepende-se primeiro.
após o arrependimento, sigam em frente e creiam. A Bíblia nos indica que este sempre é o caminho. Quando as pessoas chegam ao ponto de clamar o que eu devo fazer, é facilmente demonstrável que o arrependimento sempre deve vir em primeiro lugar. Este sempre é o caminho para Cristo e para a salvação. O primeiro pregador do Novo Testamento, o Novo Testamento eu diria que na separação que nós temos hoje da Bíblia atual, se a gente pegarmos os evangelhos, ali a divisão está como Novo Testamento, mas nós sabemos muito bem que o Novo Testamento vai começar somente em Atos capítulo 2, após começar a igreja do nosso Senhor aqui na terra. Mas começando pelos evangelhos, o primeiro pregador foi João Batista. E o que João Batista pregava? Ele pregava o batismo do arrependimento para o perdão de pecados, como nós vimos em Lucas capítulo 3, versículo 3. E ele foi o precursor, a voz que clamou no deserto: preparai o caminho do Senhor. E em primeiro lugar vem o arrependimento. Testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dizendo isso em Atos capítulo 20, versículo 21. Portanto, a primeira mensagem do Evangelho não é venham a Cristo, e sim arrependam-se. Nós temos o costume de falar para as pessoas: venham a Cristo, venham nos cultos, que venham do jeito que você está, que Cristo vai mudar você. Meus amados, eu vou mais além e digo que ninguém vem a Cristo verdadeiramente sem arrependimento. É impossível, não existe isso de cristão que nunca se arrependeu. O Espírito Santo é um espírito de luz, um espírito de ordem e de métodos. Sempre faz essas coisas da mesma maneira como Deus faz em toda a sua criação. Em tudo com respeito à salvação, Ele faz a obra de Deus por meio de um sistema baseado em princípios. E essa é uma questão vital. Não podemos nos dar o luxo de brincar com estas coisas. A vida ela é urgente demais para nós não levarmos a sério a questão da salvação da nossa alma. Veja bem, você pode pensar que é cristão sem realmente ser cristão. Você pode ter um sentimento agradável e pensar que isso significa que eu sou um cristão. Mas não precisa necessariamente ser assim. Eu pergunto para você que é cristão: você sabe por que você é um cristão? Em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você é capaz de responder com mansidão e temor a qualquer que a você pedir a razão da esperança que há em vós? Se você se arrependeu sinceramente, em primeiro lugar, com certeza você vai saber responder a esta pergunta. No versículo 10: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem as instruções de nosso Deus. A palavra arrependimento vem de uma palavra latina,
que significa pensar novamente. E é isso que está faltando para a humanidade. Pensar novamente sempre é o primeiro passo. Podemos perceber isso em termos dos filhos de Israel. Eles estavam dando as costas para Deus. Eles haviam ido cada um para o seu próprio caminho. Estavam carregados de iniquidade, filhos corruptores deixaram o Senhor, provocaram Deus a ira, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isso nós vimos no versículo 4. Por causa dessas coisas, Deus estava punindo aquele povo. Mas como já vimos, eles continuavam com a sua vida pecaminosa. Por que sereis ainda castigado se mais vocês se rebelaram? Versículo 5 diz assim, Estavam cobertos de chagas e feridas abertas e a si mesmos prosseguiram por este caminho, dizendo: eu vou continuar e não escutarei. Quanto este texto se aplica para os dias de hoje. A Bíblia deixa claro que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ainda as pessoas não querem acreditar que o simples fato de virar as costas para Deus já é um pecado tremendo, sem contar inúmeros pecados que as pessoas cometem no dia a dia. Mas o ser humano, ele acha que pecar é adultério, é matar, roubar, mas pecamos a todo instante. E se não nos arrependermos, se não voltarmos para Deus, se não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós, assim como a nação de Israel estava naquele momento, nós estamos na mesma condição. Nós vamos continuando a não escutar. Eu vou seguindo o meu próprio caminho. Mude de trajetória. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar o seu destino. Você pode fazer isso. E é por isso que Isaías está dizendo: em nome de Deus, parem por um momento e façam perguntas. Vejamos uma grandiosa ilustração no Novo Testamento a esse respeito. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, o que aconteceu? Ele deixou o seu lar com seu bolso cheio de dinheiro e foi para um país distante. Ele se divertiu maravilhosamente, mas aí veio a fome e o dinheiro acabou, sumiu diante daquela fome, não é? Mesmo assim, ele não parou para pensar. E é isto que o diabo faz com as pessoas. Ele não deixa elas pensarem. Simplesmente mantém indo pelo caminho que ele continua trilhando. Refletimos por um instante. Se ele deixar as pessoas pensar por um momento e as pessoas refletir sobre estas palavras, vai ser completamente diferente. E é esta artimanha. Ele não deixa as pessoas pensar. Ele faz com que as pessoas continuem por este caminho. Mais ou menos como aconteceu com Eva no princípio, né? Quando Eva peca. O que Eva disse? Não, Deus falou, se nós comer nós morreremos. E o que Satanás fala para ela? Não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser simplesmente igual a Deus. Meus amados, quantas pessoas estão trilhando por este caminho, mas não conseguem entender a necessidade do arrependimento. E isso eu estou falando para as pessoas que não são cristãs.
Mas quantas pessoas que até levam uma vida achando que são cristãos, mas estão trilhando um caminho completamente o oposto daquele que é a vontade de Deus? Porque se nós pegarmos este texto, a nação de Israel era o povo separado para Deus. Se nós aplicarmos para os dias de hoje, quem é a nação de Israel? Somos nós, os cristãos. E assim como a nação de Israel estava se desviando, viraram as costas para Deus, quantas pessoas hoje que se diz cristãos, que tomam a Santa Ceia, que vão nos cultos aos domingos, que não estão fazendo a vontade de Deus. E voltando para a nossa aplicação, ou seja, essas pessoas não estão parando para pensar como que está a sua vida. É um texto que nós usamos bastante para ministrarmos a Santa Ceia, de 1 Coríntios, capítulo 11, ali a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo vai ensinar como deve ser a nossa participação na Santa Ceia, aonde ele vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Nós estamos fazendo este autoexame? Será que o que eu estou fazendo é realmente a vontade de Deus, ou eu simplesmente estou fazendo a minha própria vontade e achando que é a vontade de Deus? Pare e pense por um instante. Mas agora deixa eu voltar para a nossa aplicação da parábola do filho pródigo. E já tinha acabado o seu dinheiro, ele já estava com dificuldades, mas ainda assim ele continuou e ele não parou para pensar. Aquele pobre moço, ele estava de repente ele se depara no campo cuidando de porcos. Ainda mais, ele já chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Onde está o ponto de retorno da sua história? No versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, que é essa narrativa, diz: e caindo em si, o que ele disse foi algo assim: o que é que em nome da minha consciência eu estou fazendo num lugar como esse? O que o filho de meu pai está fazendo num campo sentado entre os porcos e comendo a comida dos porcos? O que isso significa? O que aconteceu comigo? Onde está o meu entendimento? Minha razão? Que tipo de tolo eu sou? Foi mais ou menos essas palavras, esse pensamento que aquele jovem teve. Meus amados, pare e pense. Da onde você veio? Quem é você? O que você está fazendo? Para onde você está indo? Você acredita em Deus? Você acredita que depois desta vida há um céu, que todos aqueles que fazerem a vontade de Deus irão morar a eternidade com Deus? Você acredita nisso? Então pare e pense se a vida que você está levando é a vida que agrada a Deus. Se fosse tão simples a salvação, Jesus não precisaria morrer para que nós alcançássemos ela. É algo muito sério isso. As pessoas acham que podem simplesmente falar o nome de Deus, fazer a sua vontade e ainda assim entrar no céu, porque Deus é misericordioso. Realmente Deus, a sua misericórdia ela é infinita, e todas as vezes que você chegar a Deus, Ele vai receber você de braços abertos, como aquele pai recebeu o filho pródigo. Mas enquanto Jesus não voltar, você tem esta oportunidade. Mas quando Jesus voltar, não haverá essa oportunidade mais. Jesus hoje, Ele é o nosso advogado, Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Mas Jesus voltará
e ele voltará para nos julgar, segundo tudo aquilo que nós fizemos. E ele vai separar os bons dos maus, aqueles que fizeram a vontade de Deus e aqueles que não fizeram a vontade de Deus. E se nós pegarmos o capítulo 7 de Mateus, no versículo 21, Jesus vai dizer que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E a minha pergunta para você é: você fez todas essas perguntas que eu pedi para você fazer? Agora eu te pergunto, fazendo o que você está fazendo, é a vontade de Deus? É isto que realmente que a Bíblia ensina? Se você está consciente que o que você está fazendo é de acordo com as Escrituras, você morará por toda a eternidade com Deus. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem uma grande oportunidade de mudar a sua vida. E quando você deve fazer isto? Hoje, porque o amanhã pode ser muito tarde. O amanhã pode não existir. Quando Jesus vai voltar? Não sabemos. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 1000 anos, se essa for a vontade de Deus. Mas não esperem, pare e pense. Mude a sua vida. Você mudando a sua vida, você pode mudar não só a sua, mas de toda a sua família. Voltando àquela aplicação que eu fiz do carcereiro, ele e a família toda foram batizados e salvos em Cristo Jesus. Lembrando que esta é a primeira parte desta mensagem sobre arrependimento. Na próxima semana, se Deus quiser, eu trarei a segunda parte e finalizando este tema. Amém? Que Deus nos abençoe. And we sing,